Com a palavra, general Peternelli. Presidente Dorinha, inicialmente agradecer, vou compartilhar uma tela. Muitas pessoas perguntam, professora Dorinha, sobre a reforma tributária. E eu vou apresentar alguns dados e falar sobre a emenda substitutiva número 20. E por que uma reforma tributária é necessária? Se nós observarmos aqui a apresentação, nós vamos ver que da Constituição até hoje, nós já tivemos no país 390 mil normas tributárias. Isso, inclusive, foi publicado na revista Isto é Dinheiro. Por isso ela é necessária. E ainda somado a isso, professora, o CONFAS, que é o Conselho do Secretário de Fazenda, eles se reúnem a cada 3 meses e normalmente emitem mais 100 normas tributárias e obrigações acessórias. Então, esse sistema precisa ser alterado. Dentro disso, foram propostos a PEC 110 e a PEC 45. Eu coloquei a PEC 45 e alguns problemas que a PEC 45 traz. Então, por exemplo, ela eleva o imposto de serviços, que muitas vezes tem de 2% a 5%, a locação de carro em Belo Horizonte, por exemplo, é 2%, e ele vai pagar 25%. Então, todos os serviços têm um aumento muito grande na carga tributária. Nós podemos ter, pela PEC 45, 5.570 alíquota, porque tem uma alíquota da União, 27 alíquotas dos estados e um pedaço que é do município. E cada um teria liberdade nesse contexto, o que dificulta. Tem uma dificuldade que quando você coloca 25% na ponta da linha, estimula a sonegação. Hoje, os serviços que giram em torno de 12% em determinado segmento, ele pergunta se aquela consulta vai ser com ou sem recibo. Se nós colocarmos mais do que o dobro, vai estimular esse tipo de ação. Ele não simplifica, porque durante 10 anos mantém todos os impostos atuais de forma decrescente e insere o IBS ou IVA de forma crescente. Então, durante 10 anos, nós temos um complicador. Eles também mantêm um comitê gestor durante 50 anos que vai compensar a perda da cidade. As cidades e os estados exportadores têm uma perda muito grande e é esse comitê gestor que vai compensar. Eu costumo dizer que vai mandar mais do que o Ministério da Economia. Portos, por exemplo, que é serviço, vai aumentar muito o custo de exportação e de importação. Se só cobrar na ponta da linha, só no consumidor final, como era a proposta inicial, polos petroquímicos, por exemplo, não vão recolher impostos para aquela cidade, porque eles, normalmente, o polo petroquímico não fornece a um consumidor final, sempre é um produto que é base para outros produtos. Nós também vamos ter muitos estados e cidades perdendo e começa a ter, então, para a indústria, por exemplo, ela tem a vantagem pela PEC 45, que tem a carga tributária reduzida em até 15%. No entanto, serviços vinculados podem ter aumento de 200%, Tiago. Todos serão majorados. Eu coloquei aqui, em vez de colocar um a um, todos eles, a indústria, depois que fabrica o produto, tem que usar transporte, ele tem que exportar, ele tem que reformar, ele tem manutenção de máquina, serviço contábil, propaganda e marketing, telefonia, manutenção, internet, parte jurídica, atividade de saúde, se tiver plano para os funcionários, curso de capacitação, se for ampliar, tudo, o serviço de segurança dessa empresa, limpeza, tudo vai ser majorado. Então, não é vantagem, no meu entender, para a própria indústria. Vamos ver, atendendo o pedido da professora Dorinha, eu coloquei o contexto da educação. E a educação, ela por si só, já é um serviço.
além do próprio custo para o consumidor, para o brasileiro, de estudar em escolas privadas, as escolas públicas terão um aumento nas despesas referente ao serviço de limpeza, por exemplo. Ele vai pagar, né, o dobro de imposto, a manutenção das instalações, a contabilidade, o serviço gráfico, água, esgoto, internet. Se aquela escola tem uma segurança, o serviço de segurança, se for ampliar as instalações, propaganda, marketing, energia, confecção da merenda, o próprio serviço de cobrança, essas taxas todas serão aumentadas. Então nós temos um grande problema nessa área. Qual é uma proposta? A proposta seria, bom, vamos primeiro ver a reação da sociedade. No primeiro trimestre de 2020 começou a Confederação Nacional do Serviço contra a PEC 45 e 110. A entidade que regula o comércio contra a PEC 45 e 110. E aí tiveram a Andaterra do agronegócio contra a PEC 45 e 110. E nós tivemos, inclusive, seminários contrários, né, à reforma tributária da 45 e da 110. Aí alguns deles, eu não vou falar sobre eles por causa do nosso tempo, e até o Gustavo Borges, que representa as academias, aqueles que fazem academia, o imposto sobre a academia, mais do que vai dobrar. Então, eles reclamando porque empregam um volume muito grande e muitos de nós utilizam a academia. A proposta foi essa que nós apresentamos e que é resumida numa única folha de papel. Essa proposta, ela é a emenda substitutiva número 20. Ela foi protocolada e ela é uma reforma tributária e um pacto federativo. Gostaria de salientar que isso, as ideias não são ideias minhas. Eu só as aglutinei. Então, fico muito à vontade de falar sobre as vantagens das mesmas. Vamos verificar qual é o problema brasileiro que nós temos. O grande problema brasileiro que nós temos é que nós temos um volume muito grande de atividades que não emitem notas. Falei dos shopping populares, falo das compras, falo de compras na internet. Há pouco tempo atrás nós estávamos discutindo no plenário se a Netflix e outros órgãos pagariam ou não impostos. Eu mesmo comprei passagens desse tipo, ponto milhas, para ser ressarcido, não fui porque não tinha nota fiscal. Você muitas vezes faz pedido aqui, eu faço pedido por aplicativo da alimentação, raramente vem nota fiscal. Então, nós temos um problema muito grande, né, com a nota fiscal. Então, não adianta criar um outro imposto que dependa de nota fiscal, ainda mais se tem todo um cálculo de você se creditar do imposto anterior, abater, ver quando é que vai funcionar. Esse que você se credita é muito interessante. Por exemplo, você compra um trator na tua fazenda, ele vem com um imposto de 25% a 30% pela nova proposta. E você vai abatendo aquilo das atividades que você vai desempenhando. No entanto, quando você vender o trator para o outro fazendeiro, ele não vai abater nada da produção dele. Então, essa proposta, a sonegação, é o grande problema brasileiro e, no meu entender, não adianta seguir com essa proposta. O agronegócio vai perder, os serviços vão perder e os ganhos da indústria serão pequenos. A educação e a saúde, que são os principais serviços, serão muito afetados. Qual é a proposta, então, nesse contexto? Repara que eu sempre volto à mesma folhinha. A proposta seria a que o próprio Marco Sintra apresenta, de 2,5% no crédito e no débito da transação financeira. Com essa proposta, é possível acabar
com todos os impostos e acabar com a nota fiscal. Você teria mais de 12 impostos que poderiam estar agregados. Eu inicialmente propus o imposto de renda e o IPTU, mas dentro da ideia de que ele cobra dos ricos, não cobra dos pobres, é diferencial, eu até cortei. Mas o importante é que você permite, se nós queremos simplificar, é possível acabar com a nota fiscal. Você vai ter a nota de compra e venda para garantia do produto. E isso executando, o que ocorre? Quando o PSL ia muito no Ministério da Economia, lá nós ouvíamos eles falando e o ministro Paulo Guedes falava em pacto federativo. Eu fui ver na internet, porque nunca tinha nada a respeito, e verifiquei que o pacto federativo alemão era 1/3, 1/3 e 1/3. E aí adaptei aqui para o nosso contexto, União 30%, Estado 30%, município 30% e 10% para o Congresso, para destinar às políticas regionais, Sudã, Sudene, Zona Franca de Manaus, fundo, emendas. Então, o Congresso seria, através da Comissão Mista do Orçamento, o grande equalizador das desigualdades brasileiras. Agreguei também, então, ó, ideia do Sintra, ideia do Paulo Guedes, e coloquei uma ideia da União Europeia. Lá você não compra, em Paris, um iPhone mais cash. Isso que um político brasileiro executou, de comprar, né, apartamentos, joias de 30 mil euros, isso não é possível mais. O compliance internacional prevê que compras acima de 1.000 euros lá, só eletrônicas. Então, essa ideia achei interessante, e até para que se possa pagar adequadamente e ficar tudo registrado, trazer para a proposta. E acrescentei, para encerrar a proposta, né, acabar com as notas de 200, 100, 50 e com cheques. Hoje, com o Covid, é até interessante acabar com as notas pequenas, porque uma pessoa contaminada pega uma nota, entrega no caixa de um comércio, vai contaminando as demais notas que são repassadas. Então nós tomamos todo um cuidado com máscara, com álcool, mas muitas vezes descuidamos da nota. Então, quanto mais eletrônico, então vamos observar que num único quadradinho, muito simples, tem uma reforma tributária. Agora, qual é as vantagens dessa reforma tributária? Inclusive para não impactar a educação. Primeiro, que ninguém mais vai dever para o fisco. Se uma firma receber um dinheiro, é deduzido e não tem dívida. Você reduz muito o custo contábil. Eu estou cansado de observar aqui, dizendo que no Brasil gasta-se X hora para fazer a contabilidade. Então agora nós vamos ter isso bastante resumido. Permite flexibilidade. O próprio ministro Paulo Guedes comentou que o auxílio emergencial custaria 0,1% na movimentação financeira. Então você poderia, em caso de crise, tirar de 2,5 para 2,6, ou se tivesse arrecadando muito, inverter, tirar esse contexto de 2,5 para 2,4, então você tem flexibilidade. Você acaba com a isenção tributária, que toda hora nós falamos aqui. Você acaba com contencioso jurídico. Então, repara, hoje nós estamos falando de uma proposta tributária, mas eu vou informar aqueles que não têm conhecimento de que os nossos tribunais hoje, eles gastam, tem as ações de 40% a 60% das ações de um tribunal, depende do nível, são ações tributárias. O contencioso jurídico brasileiro é de 5 trilhões. Isso vai acabar. Então, com uma proposta desse tipo, ela acaba tendo reflexo, inclusive, no judiciário. Nós combatemos a corrupção do fiscal na ponta da linha, do dinheiro que é guardado, da mala de dinheiro, apartamento de dinheiro,
e por aí afora vai. A economia informal paga imposto. Isso é fundamental, é um imposto pequeno, mas todos pagando. A arrecadação é grande, você economiza na impressão do papel moeda. Quando se fala assim, pode imaginar que é só a impressão em si. Não é. Esse papel da Casa da Moeda sai através de carros fortes, com escoltas, e são levadas para cofres ao longo do nosso território todo. Isso tem um custo absurdo e nós estaríamos reduzindo. Então, observa, nós reduzimos o custo contábil, nós reduzimos o custo jurídico, nós reduzimos o custo da impressão, do transporte, da segurança do papel. Isso tudo é custo Brasil. Como eu propus no imposto de renda, você aumentaria o salário líquido. Mas o importante, Tiago, é que você acaba com a tendência da pessoa física passar para a pessoa jurídica. Hoje você observa, em muitos locais, jornais, televisão, muitas vezes a pessoa, no próprio médico, deixa de ser uma pessoa física para ser uma pessoa jurídica para recolher menos tributo. Nessa proposta, isso acabaria. Estariam pagando o mesmo imposto. Olha que simplicidade traz. Você diminui o tamanho do Estado, muito o tamanho do Estado. Você combate a criminalidade porque o dinheiro passa a ser rastreado. Verificação, transparência. Eu até apresentei um projeto. Hoje, um fabricante de remédio, se ele quer doar, está para vencer o remédio e ele quer doar, ele não pode doar, porque se ele for transportar, tem que ter nota fiscal. Se tem nota fiscal, tem que recolher imposto. Então, esse problema estaria solucionado. E eu vou correndo mais. Não precisa de comitê gestor. Muitos de nós falando, temos que diminuir o tamanho do Estado e estamos criando um comitê gestor. Você não tem período de transição. Cadeias produtivas, fica um desafio a todos os parlamentares que mostre uma cadeia produtiva que chegue a 25% e que não tenha maneira de você diminuir. Eu apresento a proposta. Ele é um imposto nacional, a compreensão facilita a instalação de empresas estrangeiras, reduz o custo Brasil, estamos explicando, abertura e fechamento de empresa, arrecadação, todos pagam. Nós desestimulamos falsificações. Vejam quantas vantagens. A compreensão, a alíquota, você não tem mais multa tributária. Permite não cobrar de entidade filantrópica. Então, se eu não quero cobrar de uma Santa Casa, você fornece o CNPJ da Santa Casa e a rede bancária não cobra daquela parte. Você ajusta fluxo de caixa. Esse é um problema. Uma empresa, quando ela prepara uma nota fiscal, em 21 dias ela tem que recolher o imposto. Mas ela pode ter dado um tempo de 30, 60, 90, 120 dias para aquela pessoa pagar. Então a empresa tem que ter dinheiro para pagar o tributo. Nesse caso, acaba o problema. E uma outra coisa também, se aquela pessoa que você emitiu nota não lhe pagar, você tem que cancelar aquela nota. Vai ficar com um crédito podre, totalmente burocratizado. Os serviços, eles vão manter 2,5 em cada ponta, o valor vai ser baixo, você diminui o roubo e assalto. Se não tem dinheiro, até a explosão do caixa eletrônico vai diminuir. O assalto na periferia para roubar o dinheiro do caixa. A variação, as regras de exportação são mantidas, porque você tem a conta corrente e você pode criar uma conta seletiva. Nessa conta seletiva no banco, se ela for para adquirir produtos para exportar, ela não paga 2,5.
a verificação é muito simples. Os investimentos só tributa 2,5% sobre o lucro. Todos sabem que você tem uma conta corrente no banco. Se você quer investir, você tem que colocar esse dinheiro numa conta investimento. Você colocou 100 mil. Um dia depois, um mês depois, um ano depois, se você volta esse dinheiro, se teve prejuízo, não paga nada. Se teve lucro, vai pagar 2,5% só sobre o lucro. Legislação. Outra coisa, os recursos irão direto para os entes federativos. Então, os estados e os municípios nunca receberam tanto recurso como previsto nessa parte. Você tributa dividendos. Quando uma empresa repassa um dinheiro para um acionista, ela, empresa, paga 2,5%, quem recebe paga 2,5%, quando gastar 2,5%. Então, os dividendos são tributados em 7,5%. Entra recurso. O que é importante para nós aqui, que temos a sensação do social, Dorinha, nós permite não cobrar imposto do baixa renda. Mas não é como na PEC 45, em que o pobre faz a solicitação da devolução. Imaginem, quase 100 milhões de pessoas pedindo o imposto de volta. Nesse caso, não. Você pega, por exemplo, o CPF das mulheres do Bolsa Família e diz, desses CPFs, não cobre 2,5%. Reduz o custo da cobrança do imposto no Brasil hoje é de quase 15%. Então nós vamos reduzir abaixo de 5%. Acaba a guerra fiscal, imposto seletivo, da mesma forma da conta exportação, você pode, para os cigarros e bebida, ter uma conta em que naquela empresa o recurso só entra por aquela conta seletiva e vai pagar um valor 60%, 70%. Insegurança jurídica, eu vou correr mais ainda, prioriza o desenvolvimento regional porque dá 10% para a desigualdade. Permite testar. O que quer dizer isso, professora Dorinha? Nós estamos propondo 2,5%. Quanto é 10% de 2,5%? 0,25%. Olha a simplicidade de colocar um imposto. Dentro de 90 dias fica criado o imposto sobre movimentações financeiras, no valor de 0,25, em decorrência, todos os impostos têm abatimento de 10%. E você faz a verificação. Da mesma maneira, se o arrecadado de um lado foi o mesmo do outro, se aumenta para 20%, para 30% e está implantado. A reforma tributária e o pacto está numa única coisa, característica de que nós normalmente não emitimos nota, o salário que desonera o pagamento de 8%, elimina, acaba a burocracia, acaba o crédito podre, acabam as renúncias fiscais, combate a desigualdade competitiva. Tem duas empresas, uma sempre dá nota, a outra não dá nota, e vamos concorrer num local, mesmo que ali esteja exigindo nota, eu tenho mais lastro para oferecer o menor preço. Essa desigualdade competitiva acaba. A carga fiscal rompe o modelo, mantém a importância da Zona Franca, acaba a legislação, o pobre vai deixar de pagar e não vai depender da devolução dos impostos. Nós que temos aqui os partidos como um todo, que quer combater as desigualdades, não tem proposta melhor do que essa, de ideias aglutinadas que estão apresentadas. Você extingue os impostos. Evolução tecnológica. Hoje, se você tem duas microempresas, se elas querem se ajuntar, sai do simples. Querem, então, criar uma terceira. E aí fica todo um problema. Então, veja como o tributo hoje no Brasil atrapalha o ambiente de negócios. E aí eu venho falando que cobra dos ricos porque cobra dos dividendos, não cobra dos pobres, e eu vou correr um pouquinho mais. Ataque a efeitos indesejados. Não tem mais o DARF, Tiago. A burocracia que nós queremos reduzir. O recolhimento é automático, e aí eu vou colocando
mais algumas coisas ainda, não complica gerando crédito e débito, dispensa a necessidade de software. Todos os senhores sabem que hoje uma empresa tem um software da Receita, um do Estado e um do município. Esses softwares são dispensados. Então, se nós caímos na PEC 45 ou 110, a educação vai perder bastante, ou vai pagar muito mais tributo. Melhora a posição do Brasil no ranking de negócios internacionais, gera igualdade entre as empresas, não tem refis de dívida tributária. Nós já estamos falando de novo num refis tributário, e isso diminui a arrecadação do país. Essa é a melhor proposta para o agronegócio. E ainda vamos correr mais. Acaba a sonegação, inadimplência, foco, o sistema é prático, a tecnologia favorece, é recolhido, acaba os repasses entre os entes federativos, é direto o dinheiro. Não estabelece diferença tributária entre indústria, comércio e serviço. Sobre cada um desses eu poderia falar muito, mas vamos reduzir. O judiciário, que eu falei que as ações de cada nível cairia pela metade, ele julga conforme o nível, ele faz cria uma jurisprudência e ainda executa a dívida fiscal. Tudo isso é reduzido nessa proposta apresentada, de simplicidade, transparência, para nossa atividade. Facilita um programa de renda mínima. Eu estou verificando quanto cada CPF está movimentando de recurso. E me permite verificar que aquele CPF que movimenta pouco, nós possamos colocar dinheiro para poder combater essas desigualdades. Então, o programa de renda mínima, o Renda Brasil, que o ministro Paulo Guedes comenta muito, é facilitado. E aí vem mais algumas atividades e nós vou deixar a palestra para que outras facilidades possam estar executando. E aqui eu tem muita gente que diz que esse imposto é progressivo, é regressivo, com um monte de adjetivo. Eu coloquei a cadeia produtiva de uma camisa, desde quando é um algodão. Um saco de algodão para fazer uma camisa custa R$1. Quando esse algodão é transformado em linha, custa R$3. Quando é transformado em tecido, custa 10. Quando a fábrica confecciona, custa 25. Quando o comércio vende, 50. Calculei os 2,5 de cada nível. Multipliquei por 2, porque a outra parte também paga. Deu um total de impostos de R$ 4,45. Se fosse um IVA, essa camisa estaria pagando R$ 12,50 de impostos. Esses slides, já estou praticamente concluindo, é um slide do Ministério da Economia, em que ele traz os princípios que deve ter numa reforma. Então, esse slide não é meu. E eu perguntaria, das propostas apresentadas, qual que reduz os custos de conformidade? Qual que dá mais segurança jurídica? Qual que dá equidade? Qual que termina com os privilégios? Que não aumenta a carga tributária? E esse importantíssimo, combate à evasão fiscal, neutralidade nas decisões econômicas, mais investimentos e mais empregos. Vamos verificar o que o ministro Paulo Guedes pensa disso. Peternelli me lembra muito, quando fala dessa simplicidade, me lembra muito o ex-senador Roberto Campos, que ele dizia, olha, eu sei, ministro Paulo Guedes, que na época ele me chamava de Paulo, né? Não tem nada de ministro. Eu sei, Paulo, que vocês gostam desses impostos mais elegantes, o IVA, o imposto de renda, só que ligado a esses impostos elegantes, você tem um exército de tributaristas, um exército de fiscais, um exército de advogados, quer dizer, o custo de gerir esses impostos
é proibitivo, é absurdo. E ele é que usava essa expressão, isso é um manicômio tributário, isso é um inferno. Então ele dizia, por mim, eu teria um governo muito simples. Ia ter um imposto só. Cada vez que eu vejo o deputado Pedernelli falando isso, eu me lembro do senador Roberto Campos. Mas eu gosto muito também dessa sua visão de 30% para a União, 30% para estados, 30% para municípios, que as pessoas não percebem isso. Uma república representativa, uma federação que tem representação, devia ter um pouco mais nos municípios, depois os estados e finalmente a União. A União devia ter menos. A base popular com mais recursos lá embaixo e o topo da pirâmide, que é o governo federal, com menos recursos e focado nas atividades básicas, é mais atraente para mim. E finalizo colocando aqui uma pesquisa do Datafolha, que foi realizada em novembro passado pelo Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias, que em tese seria melhor contemplada. Eles traduziram a pergunta da seguinte forma: uma das propostas da reforma tributária avaliada no Congresso propõe que todos os impostos, taxas e contribuição, incluindo encargo trabalhista, sejam substituídos por duas taxas: 2,5% em tudo que a empresa compra e 2,5% em tudo que a empresa vende. Essas taxas seriam recolhidas automaticamente pelos bancos a cada transação de compra e venda, e a empresa deixaria de realizar o pagamento nos órgãos. Olha o resultado favorável. E quando se perguntou pelo dirigente, olha o resultado. Isso não é o Peternelli que está sugerindo. Isso é a pesquisa Datafolha, que pesquisou entre os empresários da indústria. E aí eu coloco uma parte que a CPMF dá transparência. Muitos me perguntam onde tem, eu digo que não podemos querer que mude se sempre fazemos o mesmo. E, professora Dorinha, com isso eu termino. Aí eu ainda, quando é palestra fora, coloco meus telefones. E é a maneira que nós temos de não impactar a educação, já que as propostas aqui, que estão na Câmara e no Senado, impactam muito os serviços e, consequentemente, terão um impacto muito grande em dois eixos principais, que são a saúde e a educação. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Peternelli. Só pedir para a comissão, a Eugênia enviar para os gabinetes, para todo mundo que quiser se inteirar da proposta.